Como as pessoas eram salvas então? Através da fé em Jesus. A figura do Salvador, então, sempre esteve presente no Gênesis, na criação, no Éden, na semente da mulher. Quando falou assim, ó, olha como diz o Gênesis, no Gênesis, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem estava falando ali já? Jesus. Então Jesus sempre esteve presente no plano da salvação, desde o Gênesis, tá? E sempre foi assim. Aí ó, 53. Desde muito cedo Israel cultivou a esperança profunda nas palavras divinas acerca do Messias, desde o tempo inclusive de Davi. Uma ligação muito próxima entre o conceito de Messias e a figura do rei. O termo Messias, né, que vem do hebraico Machia, né? Machia, Yeshua, Hamashia, Menatzeret, Jesus Cristo, o Messias de Nazaré, tá? Que a palavra Machia também quer dizer ungido, ok? O verbo correspondente a untar, a ungir, a conexão entre o termo ungido e a figura do rei. Davi foi ungido, já havia essa conexão desde o começo ali, né? Desse momento a escolha de Davi como rei, e Davi é uma figura desse rei. Vamos adiantar aí, ó, página 55, a expectativa messiânica pelos profetas. Os profetas falavam do Messias? Sim ou não? Sim. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Davi fez muitos salmos sobre o Messias. Malaquias falou sobre o Messias. Joel falou sobre o Messias. Amós falou sobre o Messias. Todos eles falaram. Moisés falou sobre o Messias. Mas a terra que estava, vai na parte de baixo, 55. Mas a terra que estava aflita não continuará obscura. Na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isso é uma profecia que o próprio foi citado lá no Novo Testamento, né? E fala que do tronco de Jessé sairia um rebento. Quem quer ser rebento? Jesus. E das raízes um renovo. Olha aí o que diz aí na página 57, uma profecia. No meio naquela página que está, a parte que está afastada aí. E tu, Belém, Efrata. Lembra só para reforçar aqui. A palavra Efrata é o antigo nome de Belém. Então, se você escutar assim, ele era efrateu. O que ele era então? Belemita. Tá? Ele era efrateu. Ele era belemita, porque é o antigo nome. Salém é o antigo nome de Jerusalém. Quando você vê na Bíblia a palavra Salém, bem lá atrás era chamada de Salém, que depois mudou o nome para Jerusalém, habitação de paz. Posto pequeno entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tá? Olha Zacarias profetizando aí. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvador. Falando de Jesus já. Pobre, montado em um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Então, como o povo era salvo no Antigo Testamento? Pela fé no Messias, acreditando no Messias, confiando que na sua geração poderia nascer o Messias, o Salvador do mundo, tá? Olha aí o que diz mais também em Gálatas 4, versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Deus enviou. Quem enviou? Viu quem? Jesus, nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Bom, então, agora o Messias do Antigo Testamento, nós vamos pular essa parte aí, e você lê em casa, mas eu só vou fazer aqui algumas ressalvas, que o Novo Testamento também fala de Jesus. Adão e Eva também já mexeu os pauzinhos também, Jesus? Não, ela já escutou ali, ó, da semente da mulher, ela já escutou a primeira profecia.
Da parte da boca do próprio Deus, nascerá um, esmagará a cabeça da serpente. Sabe uma das coisas que a mulher, ela se entristecia muito no Antigo Testamento? Por 2 motivos. Quando ela não podia ter filho. Por 2 motivos ela se entristecia e ela se sentia desonrada. Por que Ana tinha tudo? A melhor parte do banquete, Eucana dava para quem? Falou, Ana, eu não te valho mais do que 1000 mulheres? Do que 1000 presentes? Mas por quê? Porque naquele tempo uma mulher não ter filho era 2 tristezas. Primeiro, por ela não gerar, ela se sentia inválida. Ela se sentia nada, zero à esquerda, porque toda mulher, todo marido tinha prazer em ter filhos. E o segundo, porque ela sabia que jamais nasceria do ventre dela o Salvador. Toda mulher em Israel, ela quando estava gerando um filho, ela pensava, eu posso estar gerando filho de Deus aqui dentro de mim. O rei que será o rei dos judeus, eu posso estar gerando um rei dentro de mim. Ela cria, irmãos, elas criam. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, como se uma mulher que não gerasse naquela época, ela era como se fosse uma amaldiçoada. Era amaldiçoada, né? Era considerada amaldiçoada, com então certeza. Então por isso também ela era infeliz, porque ela se sentia uma final da página 59 aí, dentre os títulos mais importantes a serem abordados do filho de Jesus, né? Ele era chamado de filho de Davi, filho de Deus e filho do homem. Isso corrobora que ele era realmente o filho de Deus. Muitas pessoas tinham Jesus como líder político, diz no meio da página 60, acreditavam, muitos se frustraram, por quê? Porque acreditavam que Jesus ia ser um líder político, que ele ia acabar com Roma, que ele ia tomar o trono de César. Esse era a mentalidade de 99% dos judeus. Falou, logo, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o César do trono e ele vai dominar como rei. Eles esperavam isso, porque eles já achavam que Jesus ia descer num cavalo alado. Eles esperavam o Messias assim. Aí ele nasce numa manjedoura, filho do seu Zé e da Dona Maria. Mas quando vê eles fazendo milagre, falei, já que ele vai fazer alguma coisa aqui, já que ele vai arrancar esse Herodes daí, vai arrancar o Pilatos daí. E eles esperavam Jesus sentado no trono como rei, porque o que a profecia dizia, que nós acabamos de ler? O teu rei vem aí montado no jumentinho. Então aí esperavam um rei. E quando fala jumento era o animal que se usava para colocar um rei em cima. Não era uma coisa desprezível, não. Era o rei, quando ele venceu uma batalha, inclusive, quando era clamado, ele era colocado em cima de um jumento. Tá? E quando eles veem Jesus entrando em Jerusalém, o povo gritando, Hosanas, e ele montado no jumento, cumpriu a profecia. Agora ele toma o trono. Mas aí Jesus chega e fala, não, meu reino não é desse mundo. Amém. Não procureis o reino de Deus, ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Deus está dentro de vós. Amém. Então não espere melhora desse mundo também não, viu, irmão? Tem muita gente esperando melhora desse mundo. O sistema do mundo é do maligno. O sistema do mundo é gerado pelo maligno, é comandado pelo maligno. E a tendência, se ele é comandado pelo maligno, é só piorar. Mas o reino do crente não é o reino desse mundo. O nosso reino é outro reino. Aleluia. O nosso reino é um reino celestial. A pátria que nós esperamos não é essa pátria. O que nós esperamos não é aqui. Por isso Jesus diz, não procure o reino de Deus aqui ou ali. O reino de Deus está dentro de nós. Amém? Muito bem. Bom, em 2 ocasiões, Jesus aqui na página 61, no meio da folha aí, é identificado como Filho de Deus, pelo próprio Deus. Quais são essas 2 vezes? Quando ele está saindo da água e ele escuta uma voz do céu que dizia, esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. E a segunda vez que é revelado que ele era o Filho de Deus, quando na transfiguração, que aparece Moisés e Elias, né? E ouve-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo, né? Quando ele se transfigurou ali também, diante deles, disseram que estava diante dele o Filho de Deus, né? Como ele é na glória. E outras passagens atestam aí a veracidade do Filho de Deus.
Nós vamos para o intervalo e nós vamos voltar para falar das duas naturezas de Jesus. Amém. Como homem e como Deus. As duas naturezas de Jesus, página 65. Acharam aí? Vamos lá. Jesus é plenamente humano. Pleno. E plenamente, página 65. Plenamente, como afirmado anteriormente, Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essa afirmação, baseada nas Escrituras, como demonstrado na sessão que discutimos na doutrina da Trindade, entretanto, a segunda pessoa da Trindade atua de modo especial na economia da salvação. Ele se fez carne, habitou entre nós, João 1. Por isso é fundamental estudarmos a humanidade e a divindade de Cristo e como a divindade e a humanidade se unem em uma só pessoa de Jesus. O arianismo, inclusive, que foi combatido na época, eles acreditavam que Jesus não poderia ter as duas naturezas, tá? Não teria as duas naturezas. Vai na página 66. Jesus, aí no meio, aí, ó, onde está em negrito, Jesus possuía todas as características de um ser humano. Por isso que ele era 100% homem. Ele se cansava, diz aí para baixo um pouquinho. Ele teve sede, ele teve fome, tá? Então, são características de uma pessoa humana. Aí é onde está afastado o texto diz: Jesus era como nós, em todos os aspectos, antes da ressurreição. E após a ressurreição, ainda era um corpo humano. Por que era um corpo humano depois que Jesus ressuscitou? Era um corpo que tinha carne e sangue. Porque se não fosse um corpo humano, não seria uma ressurreição. Verdade. Aí seria uma reencarnação, ou qualquer outra coisa. Mas Jesus não reencarnou, ele ressuscitou, tá? Amém. Mas só que um corpo de carne e osso tornado perfeito, o tipo do corpo que teremos quando Cristo voltar, e também nós ressuscitarmos, nós vamos ter esse corpo que Jesus tem agora. Amém. Tá? Só vai ter as chagas, né? A chaga a gente não vai ter. Exatamente. Se quiser fazer umas aí, também dá tempo. Ele também era pleno em emoções. Ele tinha tristeza, tinha alegria, tinha amor, tinha compaixão, ele chorou, teve pavor, lá no Getsemane mesmo, né? Angústia, indignação, agonia, tá? Agora, como natureza divina, Jesus era plenamente divino. A encarnação, não a reencarnação, mas a encarnação do Verbo, é expressa o ato de Deus assumiu a natureza humana, só não usando seus atributos como Deus. Ele se tornou humano, mas não usou os atributos de Deus. A Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua natureza divina. Ele era Deus, ele não poderia deixar de ser Deus, mas não usou os atributos de Deus. Tudo que ele fez, a Bíblia diz o que ele fez? Que ele operou através do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar, para dar vista aos cegos. Ele me ungiu para quê? Para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, ressuscitar os mortos e assim por diante, tá? Ok? Um pouquinho para baixo aí no meio da página 67 de Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele próprio chegou a dizer: tu és o Cristo, né? O Filho de Deus. Aí tem muitas palavras gregas, depois você lê lá em casa, muito importantes, falando sobre o verbo e tantas outras coisas assim mais, tá? Aí na página 69 que eu estava falando sobre o arianismo, o que o arianismo, os arianos, que é os seguidores de Ários, que foram condenados em Nicéia em 1325, esse arianismo que também defendia o unicismo. Eles, o que aconteceu? Negavam a integridade da natureza divina em Cristo. Eles consideravam o Logos, ou seja, eles consideravam que o Logos, que assumiu a humanidade de Cristo, não possuía
divindade absoluta, mas como o primeiro e mais elevado dos seres criados. Este ponto de vista originou-se numa falsa interpretação dos relatos escriturísticos, estado de humilhação de Cristo e equívoco da subordinação temporária da desigualdade original e permanente. Bom, aí no concílio, né, foi no concílio de Calcedônia, que na página 70 vai dizer aí, em 451 depois de Cristo, foi realizado no dia 8 de outubro ao dia 1º de novembro, de acordo com Gruden. A definição estabelecida no concílio, que todos esses crentes da época decidiram unanimemente que foi estabelecida a definição que tem sido tomada desde então como uma definição padrão, ortodoxa. E essa definição, Lutero seguiu essa definição, Calvino seguiu essa definição, John Locke seguiu, Armínio seguiu, todos os grandes homens, Wesley, Moody, Lutero, todos eles seguiram essa mesma definição que foi concluída nesse concílio aqui, foi já a conclusão final do concílio de Calcedônia, né? Passou pelo concílio de Niceia, depois de Constantinopla, depois de Calcedônia. E o que eles concluíram? Qual foi a definição ortodoxa, padrão do ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo, igualmente pelos ramos, e hoje que é seguido pelos ramos católicos, protestantes, ortodoxos e do cristianismo? Aí diz aí, fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando uma alma racional, um corpo consubstancial como o Pai, segundo a divindade consubstancial como nós, segundo a humanidade. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Essa é um resumo de tudo que vai dizer aí. Vamos entrar agora em angelologia, página número 70.